Rio de Janeiro deste início de século é uma cidade em transformação. Preparando-se para receber dois dos maiores eventos esportivos do mundo, a cidade vive um período de reestruturação. Esta não é a primeira vez que o Rio passa por grandes mudanças. No início do século passado, visando aproximar a cidade das capitais europeias, o então prefeito Pereira Passos empreendeu uma grande reforma. Construiu novos edifícios e artérias que viriam a facilitar o deslocamento diário da população daquela, que por suas novas alamedas e avenidas arborizadas ficou conhecida como a Paris dos Trópicos. Nestes dois momentos de mudanças estruturais, um personagem teve papel fundamental. Esse personagem, parte indissociável da história da cidade, é o ônibus. Foi nas ruas cariocas que, em 1908, entrou em operação a primeira linha regular de coletivos no país. O primeiro auto-ônibus, como era chamado, fazia o trajeto Praça Mauá Passeio Público, cruzando a belíssima Avenida Central, inaugurada em 1904. Em nome da modernidade, a administração municipal concedeu isenção tributária aos ônibus. Eles ganharam as ruas e o Daimler Guy, com carroceria de madeira, inaugurava a frota da primeira empresa do setor no Brasil, a Auto Avenida, dos pioneiros Rocha Miranda e Oliveira Castro. Nos anos seguintes, foi surgindo a concorrência, e o ônibus de 2 andares, o popular chope duplo, passou a fazer parte do cotidiano carioca. O serviço foi liderado desde a década de 1910 pela canadense Light and Power Company, que operava os bondes elétricos e que, ao adquirir várias dessas empresas ainda em seu início, constituiu em 1926 a Viação Excelsior. Em 1927, o português Manuel Lopes Ferreira fundou a Nacional Autoviação, que viria a dominar com seus 98 veículos o transporte dos bairros de Vila Isabel, Andaraí e Tijuca. Para dar voz às viações autônomas perante a prefeitura, em 1932, proprietários das 12 transportadoras mais importantes fundaram a União das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro, precursora do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município do Rio de Janeiro, que bem mais tarde adotaria a atual denominação de Rio Ônibus. Em 1932, o então prefeito Pedro Ernesto impôs o licenciamento dos ônibus, exigindo também a iluminação noturna dos coletivos. Seu sucessor, Henrique Dodsworth, criou a Comissão de Transportes Coletivos. Em 1940, somando uma frota de 800 coletivos, 22 empresas estavam filiadas à entidade, que no ano seguinte foi transformada no CETRANSPARGE. A Light and Power, naquele momento, buscava implantar um sistema de transportes por trilhos no centro. Mas com o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas e a eleição de Gaspar Dutra, os empresários tiveram suas propostas aceitas e em 1946, ano da inauguração da Avenida Brasil, os itinerários foram ordenados, o prazo das concessões aumentou para 5 anos e 3 anos depois, a Light encerrava as atividades da Viação Excelsior. Em 1950, ano em que o prefeito Mendes de Moraes reorganizou o transporte, os coletivos rodoviários transportavam 216 milhões de passageiros na capital federal, apenas 1/3 do que transportavam os bondes. Já na década de 60, quando o Rio perderia o status de capital federal para Brasília, os ônibus foram alçados à posição de meio de transporte mais usado pelos moradores do recém-criado estado da Guanabara. O cenário desta ascensão foi marcado por grandes obras, como os túneis Santa Bárbara e Rebouças e o Parque do Flamengo. Numa nova versão de postura centralizadora, em 1963, o governador Carlos Lacerda criou a Companhia de Transportes Coletivos, a CTC, que surgiu com o objetivo de absorver ônibus, bondes e trolleys e que formou também sua própria frota de ônibus. Isso contribuiu para que os ônibus passassem a transportar 4 milhões de passageiros por dia já em 1970. Em 1973, o governador da Guanabara inaugurou diversos terminais no centro e na zona oeste e entregou à cidade obras para a melhoria da mobilidade, como a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Perimetral e o elevado Paulo de Fronten. 1974 foi o ano da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, mas também foi naquele momento que a cidade viu circular os ônibus climatizados, os famosos frescões. Em 1979 foi inaugurado o sonhado metrô e um ano depois posta em prática a integração deste com o ônibus. Mas o que marcou a década seguinte foram as adversidades.
No governo Leonel Brizola, 16 empresas foram encampadas, colocando sob o controle do Estado 2.216 veículos e 5.000 trabalhadores. Como o valor fixado para a encampação era irreal, os empresários recorreram à justiça, enquanto a deterioração do serviço de ônibus e o sucateamento da frota ficavam evidentes. O desabastecimento das peças ocasionado pelo Plano Cruzado deixou ônibus nas garagens e usuários sofrendo em intermináveis filas e coletivos superlotados. A situação culminou com quebra-quebra de ônibus em 1986, após o aumento das passagens por decisão judicial. Resultado, em janeiro de 88, com dívidas de 600 milhões, as empresas foram devolvidas aos proprietários pelo então governador Moreira Franco. Em meio aos percalços, dois fatos positivos. Entre 1985 e 86, foi implantado o primeiro corredor exclusivo para ônibus no Brasil, nas avenidas Copacabana e Rio Branco. E em 87, foi criado o Vale Transporte, que, emitido pela FETranspor, servia também para deslocamentos em trens, barcas e metrô. Nos anos 90, o setor sofreu o impacto da instituição da gratuidade não subvencionada, da adoção da tarifa única e da invasão das ruas pelo transporte ilegal, que viria a reduzir de mais de 100 milhões de usuários no início da década a menos de 70 milhões em 2003. Isso levou o CETRANSPARGE a buscar o reposicionamento do modal perante a sociedade, reestruturando e profissionalizando a gestão de seu sindicato, que passou a contar com o planejamento estratégico de melhoria da produtividade nas empresas e a valorização dos profissionais e dos clientes. No campo do marketing e da comunicação, a sigla CETRANSPARGE foi substituída pela marca Rio Ônibus em 2000. O Rio Ônibus empreendeu diversas ações pioneiras que contribuíram para a retomada do papel de destaque do transporte por ônibus entre os cariocas. Programas de valorização do profissional foram criados e treinamentos intensificados. Em 99, foi criado o Programa de Educação com cursos de capacitação, aperfeiçoamento gerencial e pós-graduação em transporte, que veio a culminar em 2008 na Universidade Corporativa do Transporte da FETranspor. Um dos programas mais importantes foi o Motorista Cidadão, que certificou milhares de condutores e deu origem ao Rodoviário Cidadão, aberto a outros profissionais do setor. Ainda no estímulo à excelência do serviço, premiações como os melhores rodoviários passou a reconhecer em um evento anual seus profissionais mais dedicados aos clientes. Em 2002 foi implantado um serviço único de atendimento ao cliente, através do qual reclamações e sugestões chegavam ao conhecimento das 47 associadas, com o objetivo de melhorar a prestação do serviço, sendo estendido para todo o estado em 2008. Voltados à economia de combustíveis e ao meio ambiente, surgiram os projetos Economizar e Despoluir, decisivos para a criação do Selo Verde, que certifica o autocontrole das emissões de fumaça negra. Ciente de sua responsabilidade social, o sindicato criou, entre outros, o programa Rio Ônibus Criança, que desde 1999 proporciona transporte gratuito para que estudantes de camadas populares tenham acesso a espaços culturais, turísticos e esportivos da cidade. Em quase 12 anos de existência, mais de 200 mil alunos foram beneficiados. Também foram feitos vídeos e cartilhas de conscientização social, que, junto com a frota adaptada às necessidades especiais, ajudaram os rodoviários a exercer seu papel relevante na melhoria da acessibilidade da população carioca. Mas, de todos os projetos, o grande salto de modernidade foi a implantação em 2003 da bilhetagem eletrônica. O cartão inteligente Rio Card, além de assegurar o controle da receita e facilitar a gestão nas empresas, permitia quantificar informações para o planejamento do transporte e abria caminho para a integração tarifária, lançada em 2010, com o nome de Bilhete Único Carioca. Em setembro de 2010, mais um marco para o setor, uma nova reestruturação da prefeitura. As 41 empresas associadas assinaram os contratos de concessão. A cidade foi dividida em 4 regiões, cada uma representada por um consórcio: Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz. E os ônibus ganharam nova identificação visual com tecnologia embarcada, como câmeras e GPS, garantindo segurança e monitoramento da frota. O primeiro BRS, instalado em fevereiro de 2011 na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, demonstrou a eficiência do sistema para a redução do tempo de viagem e do número de coletivos nas ruas. E até 2016,
4 grandes corredores expressos interligarão a Zona Oeste à cidade. Serão implantados os BRTs, Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e a Transbrasil, que serão operados pelos consórcios, permitindo à população maior rapidez em seus deslocamentos diários. Essa arrancada inicial vai dotar a cidade de 22 sistemas de ônibus rápidos, 100% acessíveis, permitindo a excelência da mobilidade e uma qualidade de vida ainda melhor aos privilegiados que vivem e visitam aquela que não é mais conhecida como a Paris dos Trópicos, mas simplesmente como o Rio de Janeiro, a nossa e única cidade maravilhosa.